Ainda vale a pena investir no Brasil? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Nesse ano, a gente tem o Bitcoin subindo, a Bolsa Americana subindo, recorde atrás de recorde na Bolsa Americana. O mundo inteiro está indo bem, enquanto a Bolsa Brasileira está caindo 5% se for considerar em reais, e ela está caindo mais de 20% se você for considerar em dólares. O cenário atual para o brasileiro e para o Brasil não é fácil. É muito diferente do que as previsões que a gente tinha para o começo do ano, as expectativas do mercado de que o Brasil ia se recuperar, que as coisas iam bem. Todo mundo sempre espera que o ano que vem vai ser bom. Você pode olhar o Boletim Focus, os relatórios das principais casas de análise, dos principais bancos e corretoras. Elas sempre esperam que as coisas não vão ser tão ruins quanto de fato elas foram. Então, muitas pessoas ficam pensando como vão ser as coisas para o próximo ano. E a gente tem uma tendência natural de acreditar que as coisas vão ser boas e tende a não dar devida importância para o fato de que as coisas podem ir mal. Então, justamente pensando em como vai ser o futuro aí para o ano de 2025 e para os próximos anos, fica a pergunta: será que ainda vale a pena investir no Brasil? Antes da gente entrar nesse assunto, não se esqueça de já deixar um like nesse vídeo, que isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo bom e ele recomenda para que mais pessoas possam investir melhor o dinheiro delas. E eu fico muito contente também quando você deixa o like no vídeo. Qual que é o cenário atual que a gente tem? A dívida pública brasileira atingiu a máxima histórica nesse ano, passando aí do 1 trilhão de reais. E a expectativa com os juros altos que a gente tem atualmente é que ela continue aumentando. Os pacotes fiscais não estão sendo tão efetivos também quanto o que era esperado. Então, mesmo na semana passada que a gente teve um pacote de redução de gastos do Fernando Haddad, que prometia reduzir 50 bilhões de reais dos gastos públicos em até 2 anos, por mais que seja um valor muito grande, a ideia é realmente poder gastar o mínimo possível, é algo que não faz nem cócegas frente a essa dívida pública altíssima que o governo tem de 1 trilhão de reais. Então é algo que não faz nem diferença praticamente frente a todo esse valor. E todos os economistas e investidores estão vendo isso, de que não é algo que vai fazer tanta diferença assim para o mercado. O governo está gastando muito e os projetos de reduzir esses gastos não estão sendo grandes o suficientes para fazer uma diferença para o mercado. Os grandes investidores não estão botando mais fé no Brasil para os próximos anos. E, ao mesmo tempo, o aumento na arrecadação está sendo recorde. Ou seja, e o que quer dizer aumento na arrecadação? É mais imposto. Todos os meses o Brasil tem batido recorde na arrecadação, só que mesmo assim esse aumento na arrecadação não está sendo suficiente para conseguir conter o aumento nas despesas públicas, que também está crescendo todos os meses. E como estava o cenário no ano passado? Ano passado a Bolsa Brasileira subiu, chegou aí ao seu recorde histórico nominal, mas se você for pensar praticamente nos últimos 10 anos, a Bolsa só anda de lado. A Bolsa Brasileira, se for pensar em termos reais, acima da inflação, a Bolsa Brasileira também não está na sua máxima histórica. E se você for pensar em dólar, está muito longe ainda. Então, atualmente, a gente só vê os políticos empurrando as coisas com a barriga para os próximos 2 a 5 anos, que é o prazo em que esses pacotes de diminuição de gastos vão acontecer. Não é nada para o curto prazo, é só para o futuro. E até os gringos, os grandes investidores, não estão querendo mais investir no Brasil. Tanto é que toda semana nós temos aí o leilão das NTNFs e dos títulos públicos brasileiros. Para, você vai ficar pitando? Tanto é que toda semana nós temos as Tanto é que toda semana nós temos o leilão dos títulos públicos. Calma. Bárbara, eu vou te demitir, mano. Tanto é que toda semana nós temos o leilão dos títulos públicos ali do Tesouro Direto. E nessa última semana, o Brasil não conseguiu vender os títulos públicos pré-fixados. O que isso quer dizer? Isso mostra que o investidor estrangeiro e todo o mercado já estão acreditando que a Selic, que a taxa básica de juros vai subir. Então, por que eles vão comprar um título pré-fixado agora
que daqui a pouco vai ter uma taxa ainda maior e eles vão perder na marcação no mercado. Então, as pessoas não estão querendo mais investir no pré-fixado, porque justamente sabem que o futuro para o Brasil é aumentar juros. Então, ninguém quer comprar pré-fixado mais no Brasil. E é um título que era muito desejado pelo investidor estrangeiro antigamente, por conta dessa alta de juros, mas as pessoas acreditam que os juros vão ser ainda mais altos do que estão hoje. Então, todo esse cenário só indica que os próximos anos para o Brasil não vão ser fáceis. Provavelmente vão ser ainda piores do que foram os anos passados. Então, se você não investe ainda nos Estados Unidos, não investe internacionalmente, é um ótimo momento para você começar e só não é melhor do que há 10 anos atrás. Mas, cara, você não consegue voltar no tempo para investir. Se você pudesse, com certeza valeria a pena você ter feito isso. Então, eu vou falar para você investir tudo que você tem agora no exterior? Não. É interessante que você faça isso aos poucos, porque a gente nunca sabe. Pode acontecer de daqui a 2 meses o dólar cair, pode acontecer de daqui a 3 meses ele subir mais. Então, você nunca vai saber exatamente quando é o melhor momento para você investir. Por isso que é importante que você faça isso regularmente, todos os meses, e tenha ali um preço médio em dólar dos seus ativos. Então, se você ainda não investe nos Estados Unidos, eu acredito que vale muito a pena você fazer isso. Seja através de ETFs ou diretamente tendo dinheiro aqui em aplicações como renda fixa, ações, ou até mesmo tendo uma conta corrente aqui nos Estados Unidos e tendo dólar em espécie. Mas é mais interessante você tratar o dinheiro de uma maneira que ele trabalhe para você e não simplesmente você deixe o dinheiro parado. Você também pode ter uma exposição de maneira global nos seus investimentos, que é uma outra maneira interessante. Existem muitos outros mercados também que têm um grande potencial de retorno no seu dinheiro. E aí a dica que fica é justamente você investir aí aos poucos a sua grana, porque a gente nunca sabe como vai ser o futuro. Nos últimos 5 anos, a Bolsa Americana ela teve uma média de valorização de 12% ao ano. E na média, nos últimos 50 anos, a Bolsa Americana ela teve um retorno de 10% ao ano em dólar, enquanto a Bolsa Brasileira, tá bem complicado. Então, o que eu tenho feito com o meu dinheiro nesses últimos anos? Desde 2018 eu venho comprando um pouco de dólar e fazendo alguns investimentos aqui nos Estados Unidos. Ano passado eu me mudei para cá, deixei de morar no Brasil, vim morar nos Estados Unidos. E eu acredito muito que aqui é um mercado em que você consegue ganhar muito mais dinheiro e existem muito mais oportunidades para você enriquecer. Mas para você que não mora nos Estados Unidos, eu acredito que vale a pena você ter pelo menos uns 25% do seu patrimônio em dólar investido em empresas americanas. Se você mora aqui, faz sentido você ter 100% do seu patrimônio aqui nos Estados Unidos, com certeza. Justamente por se tratar da maior economia do mundo, onde o dinheiro tá, é onde as oportunidades estão. Então, a gente não sabe como vai estar o dólar daqui a 5 anos, mas com certeza vai estar mais alto do que está agora, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Invistam nos Estados Unidos, invistam em ativos dolarizados, porque, querendo ou não, tudo que você faz, tudo que você consome no Brasil está atrelado a dólar. Tudo no mundo é negociado em dólar. Então, se o dólar sobe, tudo fica mais caro para você aí no Brasil. Beleza? Então, galera, pro vídeo de hoje é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e nos vemos na semana que vem. Falou!